Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar aqui o nosso curso de Matemática Básica focado no concurso da Petrobras. Nesse curso, pessoal, a gente vai trabalhar toda essa parte de Matemática Básica. Quem quiser pegar essa parte de Matemática específica, vocês podem assistir as aulas que eu estou postando para o concurso do Banco do Brasil, tá certo? Aquela disciplina lá tem toda essa matéria que vocês precisam, tá bom? Então vocês podem dar uma olhada lá que já está tudo postado. Aqui eu vou apenas trabalhar essa parte de matemática básica, tá bom? Então vamos lá, gente. Vamos iniciar a nossa primeira aula. Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Marcos, sou mais conhecido como Bomba, tá certo? E o assunto que a gente vai trabalhar hoje é esse, ó. Teoria dos conjuntos, conjuntos numéricos, relações, funções de primeiro grau, tá bom? Então vamos lá iniciar. Vamos ver como é que vai ficar aí, ó. Teoria dos conjuntos. Gente, o que eu preciso saber aí para a teoria do conjunto? O concurso da Petrobras é um concurso bom de se trabalhar, porque a gente tem muitas provas, a gente tem mais ou menos a noção de como eles trabalham. Teoria de conjunto não é um assunto que eles postam muito não. Se você for olhar as provas, quase não tem, tá certo? Então, ó, basicamente vamos aqui colocar os conceitos, tá? Por exemplo, o que é conjunto? Conjunto, ó, é coleção, tá? Coleção de objetos, tá certo? Então, ó, isso aí vem a ser conjunto, tá? Coleção de objetos. Então, ó, por exemplo, se você tiver aqui uma coleção de casas, uma casa azul, uma casa amarela, uma casa verde, um conjunto. Se você tiver uma coleção de lápis, tá? Um lápis preto, um lápis branco, um lápis azul, um conjunto, tá bom? Então, qualquer coleção de objetos a gente chama de conjunto. A gente, por vezes, caracteriza dessa maneira, pelo diagrama de Venn. A gente também coloca dessa maneira aqui, ó, entre chaves, tá certo? A gente também coloca através de sentença matemática, tá? Então essas são as caracterizações aí de conjunto. O que vem a ser um subconjunto, pessoal? É você tendo um conjunto aqui, como por exemplo esse A, e a partir desse conjunto você forma outros. Por exemplo, esse conjunto aqui, ó, conjunto 2 e 3, tá certo? Então notem aí, ó, que eu estou aqui com o conjunto 2, com os elementos 2 e 3, todos os elementos do conjunto A. Então, eu posso dizer que B é um subconjunto de A, tá bom? Esse outro conjunto aqui também é um subconjunto de A. Ó. Eu tenho apenas um elemento, que é o 1. É um conjunto chamado unitário, e ele é subconjunto de A porque todos os elementos estão embutidos aí em A, tá certo? Não esquecer que, por exemplo, esse conjunto aqui, ó, é o conjunto vazio, que é a mesma coisa desse aqui, tá certo? Mas é diferente desse, viu? Tem gente que confunde. Isso aqui não é vazio, tá bom, gente? Isso aqui não é vazio, tá? Vazio são esses dois aqui, ok? Então, o vazio está dentro de todos os conjuntos e o próprio conjunto também está dentro de todos os conjuntos. Ó. Então, esse conjunto aqui, 1, 2 e 3, está dentro aqui desse conjunto A, tá certo? Então, lembrar disso, saber a fórmula para achar o número de subconjuntos aí de um conjunto qualquer, ó. Se eu quiser saber quantos subconjuntos vai ter um conjunto qualquer, eu uso a fórmula 2 elevado a n, onde n é o número de elementos do conjunto dado. Então, ó, vamos dizer que eu quero saber quantos subconjuntos eu posso formar com o conjunto A. Aí eu olho para A e vejo quantos elementos tem. Tem quantos? 1, 2, 3. Então, ó, quantos subconjuntos ele vai ter? 2 elevado a 3, que é igual a 8. Então, ele pode ser formado aí do conjunto A 8 subconjuntos, ok? Então, basicamente, isso aqui que eu tenho que saber, tá? Gente, outras coisas aí que a gente precisa saber. Deixa eu passar aqui uma linhazinha, só para a gente ter essa noção aí. Ó. Outra coisa que a gente precisa saber. Quando eu faço uma relação conjunto para conjunto, por exemplo, B e A, aí eu uso esses sinais aqui. Ó. Está contido, não está contido, contém, não contém. Como assim? Eu pergunto, B está contido em A? Sim, porque todos os elementos de B estão em A. Posso perguntar também, A contém B? Sim, porque todos os elementos de B estão em A, ok? Agora eu não posso falar B pertence a A, aí está errado. Quando eu falo pertence e não pertence, é relação elemento-conjunto, tá certo? Então, quando eu estou numa relação elemento-conjunto, aí eu falo pertence e não pertence. Então, ó, 2 pertence a B? Sim. 3 pertence a B? Sim.
Eu não posso falar 2 está contido em B, aí está errado. Quando eu falo elemento conjunto, é pertence e não pertence, ok? Quando eu falo conjunto, conjunto, é está contido, não está contido, contém e não contém, tá bom? Ó, esse símbolozinho aqui significa para todo e qualquer que seja. Esse símbolozinho aqui significa tal que. Esse símbolo aqui é existe. Esse símbolo aqui é não existe, tá bom? Então é bom a gente ter noção desses símbolozinhos aqui, tá certo? E sabendo disso, pessoal, vamos aqui, ó, para complementar e diagrama de Venn. Deixa eu pegar outra folha aqui para a gente ver isso. Então, ó, complementar e diagrama de Venn. Como é que vai ficar isso aí? Digamos, ó, que eu quero saber qual é o complementar de B em relação a A. Aí eu vou dizer que B é esse conjunto aqui, ó. B é esse conjunto aqui, ó. 2, 3, 4, 5. E A é esse conjunto aqui, ó. Esse nome complementar não é à toa não, pessoal. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então esse nome complementar, ele não é à toa. Ele está perguntando quanto falta para B para ficar igual a A. Ou seja, para completar B, vamos dizer que aqui está completo. Então para estar completo tem que ter esses elementos. Aí para completar B, então a gente chama complementar de B em relação a A. Complementar de B em relação a A, eu posso fazer A menos B, tá certo? Então, ó, se eu fizer A menos B, o que é A menos B, gente? É como se aqui tivesse o quê? Eu vou pegar todos os elementos de A que não estão em B, tá certo? Então, quais são os elementos de A que não estão em B? Então, eu tenho o 1, que não está em B, e o 6. Então, A menos B vai ser igual a quem? 1 e 6. Então, para completar o B precisa de quem? De 1 e de 6. Então, é o complementar de B em relação a A, tá bom? É importante saber esses símbolos aqui, ó, união e interseção, tá certo? Então, ó, quando fala união, é bom relacionar a palavra ou e a adição da aritmética, tá certo? Quando eu falo interseção, é bom relacionar a e multiplicação, tá certo? Ao símbolo de multiplicação. Então, ó, por exemplo, vamos pegar aqui, já que entramos nesse assunto agora, vamos entrar aqui no diagrama. Ó, o que vai acontecer aqui? Você tem esse conjunto aqui, ok? Conjunto A. Aí eu tenho esse outro conjunto aqui, que é o conjunto B, ó, 5, 1, 4, 7, 3, ok? Então, ó, se eu perguntar quem é A união B, então, ó, quem vai ser A união B? A união B vai ser todos os elementos. 1, 3, 4, 5 e 7. Então isso aí é A união B. Se eu pedir A interseção B, aí isso é o que tem nos dois, é E. Está em A e B. Então, ó, quem está em A e B? Vai ser o 5. Então A interseção B é 5. Já a união é ou, ó, A ou B. Quem está em A ou B? Ora, em A ou B são esses elementos aqui, tá certo? Então, união e interseção, tá? Só para fechar essa historinha aí, gente, vamos pegar aqui 3 diagramas. Então, ó, vamos dizer que você tem aqui, ó, 1, 2, 3, tá certo? Então, ó, tem o conjunto A, conjunto B e o conjunto C aqui. Essa região é a região de interseção dos 3. É onde eu estou tocando os 3 aqui, tá certo? Essa região aqui, eu estou tocando apenas em C e B ao mesmo tempo. Essa região aqui é apenas B. Então, cuidado nesse assunto com essas palavras aqui, ó. Apenas. Se ele falar apenas B, é isso aqui. Agora, se ele falar B, aí já é tudo isso aqui, ó. Isso aqui é B, professor? É. É A também, tá certo? Mas também é B, tá? Isso aqui é B, professor? É B. Mas é apenas B? Não. Apenas B é essa região aqui. Então, cuidado com essa palavra apenas. Gente, isso aí é uma síntese de teoria dos conjuntos. Sabendo disso, vamos ver como é que foi a questão que eles cobraram desse assunto? Olha só. No concurso, então aí tem o seguinte, ó. No concurso, cada um dos 520 candidatos inscritos fez uma prova de português e uma de matemática. Para ser aprovado, o candidato deve ser aprovado em ambas as provas.
o número de candidatos que foi aprovado em matemática é igual ao triplo do número de candidatos aprovados no concurso. E o número de candidatos aprovado em português é igual ao quadruplo do número de candidatos aprovados no concurso. O número de candidatos não aprovados em nenhuma das duas provas é igual à metade do número de candidatos aprovados no concurso. Quantos candidatos foram aprovados ao todo? Então observem aí. Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, a gente vai, pessoal, o conselho que eu dou para vocês é que vocês peguem a questão e vão colocando as partes dela aqui para a gente não esquecer do enunciado. Ó. Ele dá no início 520 candidatos, aí você escreve aqui, ó, candidatos, ok? Então, ó, candidatos são quantos? 520. Fez uma prova de português e uma de matemática. Então, ó, tenho aqui português, tenho aqui matemática. O número de candidatos que foi aprovado em matemática é igual ao triplo do número de candidatos aprovados no concurso. Então, ele está dando aí, ó, que o número de candidatos aprovados em matemática é o triplo do candidato aprovado no concurso. Ora, eu sei quantos candidatos foram aprovados no concurso? Não. Quando a gente não sabe uma coisa em matemática, a gente chama de X. Ele está dizendo que matemática é o triplo do número de candidatos aprovados no concurso. Então, ó, matemática é 3x, tá? E o número de candidatos aprovados em português é igual ao quádruplo do número de candidatos aprovados no concurso. Então, português é o quádruplo do número de candidatos aprovados no concurso, que é x, certo? O número de candidatos não aprovados em nenhuma das duas é igual à metade do número de candidatos aprovados no concurso. Então, ó, ainda tem esse. Nenhuma. Ele diz que é a metade do número de candidatos aprovados no concurso. Ó. Metade, tá aí. Quantos candidatos foram aprovados ao todo? Então, ele quer saber quem é o x, tá certo? Então, como é que a gente vai fazer isso aí, gente? Como é que a gente vai achar quem vai ser aí o x? Deixa eu só botar aqui para separar. Então, vamos ver aí como é que a gente vai fazer aí para saber quem vai ser o x. Ó. Aí é o seguinte, pessoal. Basicamente, o que a gente precisa tô sabendo dessas coisas aqui, ok? Bem, eu tenho aqui português, tenho matemática, tenho os dois, que ele disse que para ser aprovado no concurso tem que se passar em português e matemática, e tenho também nenhum, a região que nem passou em português nem matemática. Então você pode separar isso aqui, ó, em dois diagramas, certo? Então, ó, dois diagramas, onde um você vai chamar de matemática e o outro você vai chamar de português. Essa região aqui é a região de quem passou em matemática e português, ou seja, são os aprovados, que a gente está dizendo que é quanto? X, ok? Aí aqui, gente, aqui está a coisa. Sempre eu vou começar pela interseção. Não esqueça, sempre eu começo pela interseção. Português foram 4x. Então, português todos foram 4x. Sendo que eu já tenho quantos em português? Isso aqui não é português? É. Eu já tenho x. Então, para 4x fica faltando quanto? 3x, ok? Então, ó, tem os 4x de português. Matemática, passaram, não foi 3x? Eu já tenho quanto em matemática na x? Então, fica faltando quantos para matemática? 2x. E por fora da história eu tenho quem? X sobre 2, que nem passou em português nem em matemática. Aí vejam, se eu pegar as pessoas que passaram em matemática, as pessoas que passaram nos dois, e as pessoas que passaram só em português, e as pessoas que não passou em nenhum e nem outro, vai dar quem? O total. Então essa é a ideia matemática, gente. Em matemática é assim, a gente busca igualar as coisas, depois que iguala, a gente chega à solução, tá? Então, ó, aqui a gente encontrou a nossa forma de igualar. Ó. Como é que vai ficar? Vai ficar 2x mais quem? Mais x, mais 3x, mais nenhum, que é x sobre 2. Isso vai ser igual a quanto? 520. Ó, 2x mais x, 3x. 3x mais 3x, 6x. Então, ó, vai ficar 6x mais x sobre 2, que é igual a 520. Aí agora eu faço o MMC, ó, de 2 e 1. Quem vai ser o MMC de 2 e 1? É 2, né? Então, ó, vou botar aqui 2 e aqui também eu vou botar 2. 2 dividido por 1 dá 2, 2 vezes 6x, 12x. 2 dividido por 2 dá 1, 1 vezes x dá x. 2 dividido por 1 dá 2, 2 vezes 520 dá 1040, tá certo? Posso cancelar aqui, ó, e agora eu vou terminar aqui essa conta. Vai ficar 12x mais x dá 13x. 1040, né?
Nota que eu só pude cancelar, gente, porque isso aqui é uma equação. E o que é uma equação? É tudo que tem um sinal de igual e uma variável, tá certo? Então, se é uma equação, eu posso cancelar a parte de baixo, que foi o que eu fiz aqui. Se fosse uma fração, como assim, ó, 2 quintos mais 3 quintos. Fazer isso aqui erra, porque isso não é uma equação. Isso aqui é uma expressão numérica qualquer, tá bom? Então não pode. Então aqui vai ficar x é igual a 1040 dividido por 13, que isso aqui vai ser igual a quanto? Se você fizer a divisão, você vai achar 80, ok? Então a resposta correta, letra B de beijo, tá bom? Então bora lá, pessoal, vamos para a próxima questão. Essa foi a primeira. Na verdade, vamos para o assunto. Agora falar sobre um pouquinho conjuntos numéricos, tá? Então, ó, conjuntos numéricos. Os naturais, o símbolo dele é o N, tá certo? Vem do próprio nome natural. Eles são representados aí, eles são os números que a gente usa na contagem, inclusive o zero, tá certo? Então, esses são os números naturais. Os inteiros têm o símbolo de Z. Ele recebe esse símbolo porque vem do alemão, tá certo? Então, ó, como ele vem do alemão, ele tem esse nome. Zahlen em alemão significa número, tá bom? Então, por isso que se usa o Z. E ele é representado pelos números negativos, ó, menos 3, menos 2, menos 1, 0 e também os positivos. Esses aqui são especiais, os racionais e os irracionais, tá bom? Então, ó, o que acontece com os racionais? Os racionais, o símbolo é Q, porque vem de divisão. Toda divisão tem um quociente, tá certo? Ratio vem, né, é uma palavra que pode também ter a origem aí de rachar, né? Então, dividir, quebrar. E toda divisão tem um quociente. Então, por isso que tem o Q. E são números que eu posso escrever em forma de fração. Então, por exemplo, o 4 eu posso escrever em forma de fração, o menos 3 eu posso escrever em forma de fração, o 0 eu posso escrever em forma de fração, o 2 vezes 10 a terceira eu posso escrever em forma de fração, o menos 5, tá bom? Bem, todos os números que eu não posso escrever em forma de fração vão ser irracionais, tá? O I vem do próprio nome, irracional, como por exemplo, o π, tá? Como por exemplo, raízes quadradas inexatas, tá bom? Então isso tudo aí vai ser número irracional, tá? Às vezes tem provas que perguntam quais números são irracionais. Gente, se perguntar para você quais são os números racionais, eu aconselho a você pensar assim: quais são os números racionais? Aí você pensa, são todos. Como é que é, professor? Todos os números são racionais. Pense assim. Porque ó, os casos que não são muito poucos. O π, o número de Euler, ó, e esses números aqui, ó, as raízes quadradas inexatas. Em geral, o que aparece em concurso é isso, tá certo? Então, grava esses. Esses aí são os irracionais. O resto é tudo racional, tá bom? E os reais, que é a soma. Os reais, o R vem do próprio nome, é a soma dos racionais com os irracionais, tá? E tem os complexos, pessoal. Então, ó, como é que eu vou caracterizar aí um número complexo, tá certo? Um número complexo é o seguinte, gente. A gente tem aqui essa reta, o eixo X, e uma reta a gente pode dizer que é o quê? Ó? Como ela está aí graduada, a gente pode dizer que isso aí vai ser o quê? A reta real, tá? Então todos os números reais estão aqui na reta. Então o que vai ser o número complexo? É o que está fora da reta, no plano cartesiano. Por exemplo, aqui é um número complexo, certo? Aqui é um número complexo. O que estiver fora da reta, a gente vai dizer que é um número complexo. Tá bom? Então, para ficar melhor de entender, vamos pensar assim. O que é um número complexo? É quando eu quero, por exemplo, caracterizar um número desse aqui, então ele não é real. Ele é o quê? Ele é complexo. Está fora da reta do eixo X. Aí, para caracterizar, a gente tem um valor X e um valor Y. Depois a gente vai falar sobre isso quando estiver vendo a aula de números complexos. Ok? Então, basicamente é isso. Vamos ver as questões que caíram em relação a isso? Ó, aí a gente tem o seguinte, pessoal. Considere a expressão 0,999 efetuando as operações indicadas e simplificando. Temos, gente, aqui a gente está com um número racional que é uma dízima periódica. Então deixa eu mostrar aqui para vocês em resumo como é que a gente faz para calcular aí, como é que a gente faz para calcular, para transformar, porque sempre quando você tiver números decimais, o conselho que eu dou é que vocês tentem colocar em forma de fração, tá? Então, ó,
pegar aí e colocar só um minuto, tá aqui. Então, ó, aí eu vou botar em forma de fração isso aí, gente. Então, como é que vai ficar aí? Ó, as dízimas periódicas. Eu tenho uma forma única, tá? Que é essa aqui, ó. Por exemplo, 0,222. Como é que eu transformo isso aqui para fração? Você vai repetir tudo até o período que é quem? O 2, tá certo? Então, ó, você vai copiar tudo até o 2. Aí tira a parte que não repete, que é quem? O 0. Quantos números formam o período? Ou seja, que estão na parte que se repete. Não tem só um número, aí você vai botar 9. 0 à esquerda não vale nada, 2 menos nada é 2, dividido por 9. Então, ó, 0,22 é igual a 2 sobre 9. Vamos confirmar? Deixa eu pegar aqui rapidinho a calculadora, só para vocês verem. Ó. 2 dividido por 9, ó, viu? 0,2222. Então, ó, isso é um método único, vai servir para qualquer uma. Vamos fazer outra. 0,555 vai ficar igual a quanto? Repete tudo até o período, 0,5, menos a parte que não repete, que é quem? O 0. Quantos números formam o período aí? Só tem um número que forma o período, então vou botar 9, tá? 0 à esquerda não vale nada, 5 menos nada é 5 sobre 9. Então tá aí, ó. Já está na forma de fração o número que é dízima periódica, ok? Se tiver mais de 1, ó, do mesmo jeito, se o período for 32, 32, 32. Nota que se eu não quisesse repetir esses números todas essas vezes, eu poderia ter escrevido assim, ó, 0, 32, a parte que repete eu poderia botar um traço em cima, tá? Seria a mesma coisa disso. Então, ó, o período é 32, então eu vou repetir tudo até o 32. Vai ficar 0, não precisa botar essa vírgula, tá? Então, ó, vai ficar aí, vai ficar 0, 3, 2, menos a parte que não repete, que é 0. Quantos números formam o período? 2, né? Que é o 3 e o 2, eles que estão repetindo. E aí está transformado. 0 à esquerda não vale nada, vai ficar 32 sobre 99. Quando der para simplificar, simplifica, ok? Vamos lá, mais um exemplo. 2,1444. Do mesmo jeito, ó, repete tudo até o período que é o 4, então vai ficar 2, 1, 4. Nota que o 1 não faz parte do período, que ele não repete infinitamente. Aí tira o que não repete infinitamente, que é o 2 e o 1, tá certo? Então tira 21. Quantos números formam o período aí? Só tem 1. E notem que agora você tem um decimal exato. Então, por causa desse decimal exato aqui, sempre que você tiver decimal exato na parte, lógico, decimal, você vai colocar um 0 para cada decimal exato, tá bom? Então pronto, aí está resumido todos os casos, tá? Depois você pode tentar resolver isso aí para ver quanto é que vai ficar, tá bom? Só para a gente ter uma noção. Vamos resolver aqui a questão. 0,999. Então, ó, repete tudo até o 9. Com o tempo você vai pegando a prática aí, tá, gente? Então, ó, repete tudo até o 9. Tira a parte que não repete, que é quem? O 0. Quantos algarismos formam o período? Só um, né? Então, ó, isso na verdade, gente, quem aí é concurseiro já sabe, isso aí vai dar, na verdade, quanto? Vai dar 1, tá? Então, isso é 1. Então, vou botar aqui, ó. 1 mais... Agora, ó, eu vou resolver essa parte de cima primeiro. Para resolver isso aqui, eu tenho que fazer MMC de 5 e 3. Quem vai ser o MMC de 5 e 3? Não é 15? Então, ó, vai ficar 15. 15 dividido por 5, que dá 3. 3 vezes 1, que dá 3. 15 dividido por 3, que dá 5. 5 vezes 1, que dá 5. E agora eu vou resolver a parte de baixo. A parte de baixo, ó, já está aqui feito, né? Vamos dizer assim, já está igual, não precisa fazer MMC. 3 menos 1 dá 2, mantenho 5. Então tem que resolver isso aqui primeiro, tá? Então continuando aqui, vai ficar 1. 3 mais 5 dá quanto? Dá igual a 8. Então vai ficar 8 sobre 15. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então vai ficar 5 sobre 2, ok? Então isso aqui vai ficar igual a quem? Vou vir para cá, ó. Vai ficar 1 mais, posso simplificar esse 8 com esse 2 por 2, né? Vai ficar 4 aqui. E o 15 e o 5 dá para simplificar por 5 cada um. Então vai ficar 15 por 5, que dá 3. Vezes 5 por 5 dá 1.
2 por 2 que dá 1, 4 vezes 1, né? Vai ficar aí no caso 1 mais 4, 3 vezes 1 que dá 3. Aí agora eu vou fazer MMC, eu poderia resolver por número misto, tá certo? Multiplicando aqui, tá certo? E somando. Então, ó, aqui vai ficar fazendo por MMC 3 e 1, o MMC é 3. 3 dividido por 1 dá 3 vezes 1 que dá 3. 3 dividido por 3 que dá 1 vezes 4 que dá 4. Então isso fica 7 sobre 3, ok? Então tá aí, gente. Essa vai ser a resposta, letra B, de beijo de novo, tá bom? Então aí foi mais uma questão, vocês granriam. Vamos para a próxima. Pessoal, olha só essa questão agora como é que fica. Ó. A gente tem o seguinte. O valor da expressão 5 vezes 2 menos 3 vezes 0,333 elevado a 20 dividido por 2 vezes 1 quinto menos 3 sobre 6 dividido por 3. Então, como é que a gente vai desenvolver isso? Primeiro, ó, a gente vai obedecer a ordem das operações, tá? E quais são aí a ordem das operações? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó. A gente tem o seguinte aí. Vou pegar aqui. Então, aí a gente vai ter o seguinte. Primeiro, a gente resolve o que está dentro do parênteses. Depois, o que está dentro dos colchetes. E, por último, o que está dentro das chaves, tá certo? Depois, pessoal, dentro de cada um desse sinal de associação aqui, a gente tem que obedecer essa ordem aqui. Primeiro, potenciações e radiciações. Depois, multiplicações e divisões, tá certo? Então, tá aqui, e divisões. Tá aqui C vezes D e A dividido por B. E, por último, soma e subtração, tá bom? Então, essa ordem que eu tenho que obedecer, tá? Nota que quem vier primeiro eu resolvo primeiro. Por exemplo, aqui eu tenho um vezes e aqui eu tenho que dividir. Quem é que eu vou resolver primeiro? O vezes, porque ele está vindo primeiro, tá bom? Então, quem vem primeiro eu resolvo primeiro, tá? Então, sabendo disso, dificilmente você vai errar essa questão. Então, aqui a gente tem o seguinte, ó. Primeiro eu vou resolver o que está dentro do parênteses, eu vou resolver essa dízima aqui. Vou repetir tudo até o 3, né? Então, vai ficar 0,3. 0,3 menos 0 vai dar 3. 3 dividido por quanto? Por 9, né? Então, aqui vai ficar 5 vezes 2 menos 3 vezes... Ali vai ficar o quê? 3 sobre 9. Tudo isso está elevado a quanto? A 20. E isso aí vai ficar dividido por quanto? Vai ficar dividido por 2 vezes 1 quinto. Lembrar que embaixo do 2 tem 1. 2 vezes 1 vai dar quanto? 2. E 1 vezes 5 dá 5. Certo? Menos, ó, embaixo desse 3 aqui tem 1. Eu conservo a primeira, que é 3 sobre 6. E multiplico pelo inverso da segunda. Vai ficar quanto? 1 terço. Posso simplificar isso aqui. Aí eu vou ficar com quem aí na história? Aí vai ficar o quê? Tem que resolver logo isso aqui que está em parênteses, né? Ou eu simplifico ou então multiplico logo por fora. Nota que eu tenho uma subtração e uma multiplicação. De acordo com a ordem das operações, eu faço quem primeiro? A multiplicação, né? Então eu vou fazer aqui a multiplicação, ó. Multiplicar esse por esse. E aqui embaixo tem 1. Vai ficar esse vezes esse. Então aqui vai ficar 5 vezes 2 menos 3 vezes 3, que dá 9. 1 vezes 9, que dá 9. Tudo isso vai ficar elevado a 20. E está dividido por quem? 2 quintos menos 1 sexto. Aí agora eu vou fazer o quê? Eu vou resolver isso aqui, ó, dentro do colchete, para depois elevar a potência, tá bom? Então aqui vai ficar o seguinte. Eu vou continuar aqui embaixo. Aqui vai ficar 5 vezes 2, 9 dividido por 9 é 1. Então vai ficar 2 menos 1, que dá 1, elevado a 20. O bicho dessa questão é ver se é elevado a 20 aqui, gente. Ou vai dar uma coisa desse tipo aqui, ou então eles vão dar uma tabela dizendo quanto número é elevado a 20, porque humanamente impossível de você calcular isso aí numa prova, tá? Qualquer número diferente de 1 ou de 0 é elevado a 20. Então, eles têm que dar a tabela, ou então vai ser 1 ou 0 aqui. Então, ó, MMC de 5 e 6 vai dar o quê? Vai dar 30. 30 por 5, 6 vezes 2, 12. 30 por 6, 5 vezes 1, 5.
Então, ó, continuando, 1 elevado a 20 que dá 1, né? Então vai ficar 5 vezes 1 dá 5. Não esqueça que qualquer número que eleva a 1, isso aí vai dar 20 sempre. E aqui 12 menos 5 que dá 7, dividido por 30. Aí, gente, aqui embaixo tem 1, ó, e notem que esse é o maior traço. Se esse é o maior traço, então é 5 dividido por 7/30. Tem gente que pensa que isso é igual a isso aqui, ó. Isso aqui já é o maior traço aqui. Então é 5 sétimos dividido por 30. Olha a diferença. 5 sétimos dividido por 30 e 5 dividido por 5/30. 5 dividido por 7/30. É bem diferente, tá? Aqui eu resolvo desse jeito. Ó. Conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Aqui como ficaria? Ó? O 1 ficaria aqui, porque é 30, embaixo de 30 tem 1. Ficaria 5 sobre 7 e 1 sobre 30. Viu que é bem diferente os resultados? Então cuidado para não errar com relação a isso aqui. Então vai ficar 5 vezes 30 que dá 150, 1 vezes 7 que dá 7. Então vai ficar 150 sobre 7, resposta letra D. Só algumas observações aqui, gente. Seguinte, ó, todo número elevado a zero vai dar quanto? Sempre vai dar 1. O 1 elevado a qualquer número sempre dá quanto? 1. 0 elevado a zero, gente, vai ser o quê? Indeterminado, tá? Indeterminado. Isso aqui é bom da gente lembrar. E se eu tiver 0 elevado a qualquer número, isso aqui vai dar quanto? 0, tá bom? Então lembre dessas partezinhas aqui, dessas observações, ok? Então bora lá, vamos para a próxima questão. A questão agora é entrar no assunto de função, né? Então vamos ver direitinho aí, gente, o que é função, tá? Função do primeiro grau, para a gente aí não se perder. Então, ó, definição de função. A definição de função é essa. Ó. Função é ax mais b, tá certo? Mas o que isso quer dizer, gente? Isso aqui é a função do primeiro grau, tá? O que isso aqui quer dizer? É o seguinte. Para mim achar esse valor aqui, fx, é a mesma coisa de y, tá certo? F de x e y são iguais, tá certo? É a mesma coisa que falar 6 e meia dúzia, tá? Então, ó, y é igual a x mais b. A e b são números quaisquer. Então, deixa eu pegar um exemplo aqui. Vamos pegar aqui, por exemplo, ó, y é igual a 2x mais 5. Digamos que eu quero achar o valor de y. Gente, para achar o valor de y, eu dependo de achar o valor de quem? De x, não é verdade? Então, ó, y depende de quem é x. Por exemplo, se x for igual a 1, então, ó, quando x é igual a 1, o que acontece? Quem vai ser y? Vai ficar y é igual a 2 vezes x, sendo que x não é 1. Vai ficar 2 vezes 1 mais 5. Isso aqui vai dar quanto? 7. Se x for igual a 2, o que vai acontecer? Será que y vai ser 7 ainda? Ó, y é igual a 2 vezes x. Quem é x? 2 mais 5. 2 vezes 2, 4 mais 5. Então, notou? Ó, conforme o x que eu uso, eu tenho outro valor para y. Tá certo? Então, para achar y, depende de saber quem é x. E esse x eu posso atribuir qualquer valor. Tá certo? Qualquer valor que eu colocar aqui, eu também vou ter um outro valor relacionado a y. Então, como existe essa relação de dependência, tá certo? Uma relação de dependência, ó, relação de dependência, a gente vai chamar essa relação de quê? De função, tá certo? Então, ó, por isso que quando você tem, por exemplo, vamos pegar aí um exemplo da vida real, né? Uma pessoa A está gostando da pessoa B. Então, eles começam a ter uma relação de amizade, tá? Sendo que, com o tempo, essa relação vai ficando tão forte, a ponto das duas, uma tá gostando da outra, fica tão forte que uma fica dependendo da outra. Depende tanto que o que a gente costuma falar? A gente costuma dizer o quê? Eita, A tá vivendo em função de B. Entendeu? A tá vivendo em função de B. Ou seja, o que B faz interfere na vida de A. Então, isso é uma relação de função, uma dependência muito forte. Então, por isso que esse nome de função, para isso aí que a gente usa na matemática, tá bom? Gente, estão sabendo disso aí, ó? O que a gente vai fazer agora? Saber o que é o zero da função, tá? Zero da função é o seguinte, vamos pegar essa função aqui. Ó, essa função y igual a 2x mais 5, eu poderia escrever ela assim, ó. Função f, função para dizer que depende de x, para saber quem é y, por isso que eu boto f de x, é igual a 2x mais 5. Essa é a nossa função. Achar o zero é chamar y de zero. O que é achar o zero? É chamar y de zero. Então, quem vai ser o zero dessa função?
O zero vai ser, ó, 2x mais 5 igual a 0. 2x é igual a menos 5, tá? Positivo passa negativo, ó. Nota que o y chama de zero. X vai ser igual a menos 5 dividido por 2. Então tá aqui, ó, o zero da nossa função é menos 5 sobre 2. Entendido? O que isso quer dizer, achar o zero da função? Gente, como eu uso valores x e valores y, eu posso montar um gráfico cartesiano aí, certo? Então, ó, deixa eu botar aqui só para a gente ter essa noção. Esse gráfico cartesiano. Deixa eu botar umas retazinhas melhor. Ó, deixa eu pegar aqui rapidinho. Então aqui a gente vai ter o seguinte. Pegando essa aqui. E essa outra. Fazer aqui um gráfico rapidinho. Então, ó, tá aqui o gráfico, certo? Então o que vai acontecer? Eu vou aqui graduar esse gráfico. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui, ó, eu vou também graduar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o que acontece? Aqui eu vou chamar de eixo x, aqui eixo y. A gente chama de abscissas e ordenadas. Notou que para cada x eu tenho um y, então eu posso fazer o que a gente chama de par ordenado. Olha o nome, par ordenado, que a gente representa por x, y. Par por quê? Porque tem dois números, é par, né, 2. Ordenado por quê? Sempre vai estar na ordem x, y. Por isso que o nome é par ordenado. Então o que acontece? Ó, quando x é 1, y é quanto? Não é 7? Então, ó, x é 1, y é 7. Então vai ficar bem aqui, ó. Certo? Olha aí, marcamos um par ordenado, um ponto. Né? O outro, x2, y9. x2 está aqui, y9. Ficaria mais lá em cima, né? Vamos botar aqui. Então aqui é outro par ordenado. Vamos dizer que seria mais ou menos aqui. Certo? Gente, quando o y é 0, é aqui. O x é quanto? Menos 5 sobre 2. Tá? Menos 5 sobre 2 é mais ou menos o quê? Menos 2,5. Então, ó, vamos dizer que aqui é 1, aqui é 2, aqui é 2,5. Vamos botar mais ou menos. Então, ó, vai passar aqui. Notou porque é raiz? A gente chama isso aqui de raiz, não é? Da equação. Quando a gente resolve isso aqui, a gente fala que é raiz. É como se o gráfico crescesse daqui, ó. Tá certo? Ele cresce daqui. Então, essa é a raiz. Tá? Então, ó, ele cresce daqui. Então, quando a gente acha a raiz de alguma coisa ou a solução de alguma coisa, a gente está achando aonde o gráfico vai estar tocando o eixo x. Isso é achar o zero da função. Tá? Então, o zero da função, ó, menos 5 sobre 2. Coeficiente angular, pessoal. O coeficiente angular é esse primeiro número aqui. Tá? Ele dá essa inclinação aqui, ó. Tá bom? Ele dá essa inclinação. Então, se o meu coeficiente angular for positivo, eu vou ter que a reta é crescente. Como nesse caso, ó, não é 2? Então a reta cresce. Tá, ó, ela vai aumentando. Se for negativo, a reta decresce. Ela vai ter esse sentido aqui. Tá bom? Então o coeficiente angular dá a inclinação da reta. Positiva ela cresce, negativa ela decresce. E o número sozinho aqui a gente chama de coeficiente linear. É aonde vai estar tocando o eixo y. Então, ó, onde é que está tocando o eixo y? Aqui não está perfeito o gráfico, mas ó, não é 5? Então ele toca aqui, ó, o gráfico mesmo. Ele deve passar aqui em cima. Tá bom? Então esses são os elementos aí. Estudo do sinal. O que é estudar o sinal da função? É dizer para qual x o y é positivo, negativo ou nulo. Tá bom? Então estudar sinal é isso. Dizer para qual x o valor do y vai ser positivo, negativo ou nulo. Por exemplo, aqui. Aqui eu tenho, ó, que o y ele vai ser positivo, né, lógico, acima desse zero aqui. Né? Isso tudo aqui ele é positivo. Então, para qual x ele é positivo? A partir desse. Ó, quando x é maior que menos 2,5,
Por exemplo, quando x é menos 2, quando x é menos 1, quando x é 0, 1, 2, 3, 4, 5, os valores que você vai achar para y sempre vão ser valores positivos. Ó. Por exemplo, quando eu botei x1, deu y positivo. Quando eu botei x2, deu y positivo. Até quando eu colocar um pouquinho maior que menos 2,5, o y vai dar positivo. Ele vai dar 0 quando for menos 2,5, como a gente achou. Y é 0 quando ele vale quanto? Menos 5 sobre 2, que é menos 2,5. Tá? E o y vai ser menor que 0 quando o x for menor que menos 2,5. Então, quando o x for para cá, ó, aí os y vão ficando ó, cada vez menor. Certo? Ó, o y tende a diminuir. Ok? Então, isso aí é um resumão de função do primeiro grau que vocês precisam saber em geral para um concurso. Tá? Vamos ver as questões aí, como é que ficam? Ó, o gráfico abaixo apresenta a quantidade média de CO2 em gramas lançadas na atmosfera por automóveis modelo luxo e mini, em função da distância percorrida em quilômetros. A lei que expressa a quantidade média Q de CO2 em gramas lançada na atmosfera por um carro modelo mini em função da distância d em quilômetros é... Então ele quer que você dê aí a lei que vai expressar aí, né, a quantidade média de CO2 em gramas lançada na atmosfera. Tá? Então como é que eu faço para achar a lei de uma função de primeiro grau? A função de primeiro grau a gente já sabe que ela é desse jeito. F de x é igual a x mais d. Mas como transformar ela numa lei qualquer? Né? Você vai ter que ter dois pontos. Tá? Então você precisa ter dois pontos aí para determinar essa lei. Então, ó, tendo esses dois pontos, o A, gente, é igual a variação do y sobre a variação do x. Então vamos achar nesse caso aqui, ó, ele quer o quê? A lei que expressa a quantidade média de CO2 em grama lançada por um modelo mini. Eu vou aqui, ó, na função mini aqui, ó, tá? Então tá aqui. E eu vou pegar dois pontos aqui. Vou pegar esse ponto que eu tenho das coordenadas e esse ponto que eu também tenho as coordenadas. Então, ó, quem vai ser a variação de y? Y saiu de 1.200 e aqui foi para 0. Então, a variação de y, ó, 1.200 menos 0. Quem vai ser a variação de x? X saiu de 10 para 0. Então, ó, 10 menos 0. Isso aí dá quanto? 1.200 dividido por 10, que dá quanto? 120. Então, achei o valor de A. Olha como a função já começa a ficar mais fácil de entender. Ó. F de x é igual a 120 vezes x mais b. Nota aí que eu tenho o que, gente? Nota aí que eu tenho ó, que x é esse gráfico aqui que ele está chamando de d. Então, em vez de escrever x, ó, eu posso escrever o que? 120 vezes d mais b. B não é o coeficiente linear. O coeficiente linear, pessoal, está tocando o eixo aonde? O eixo y em 0. Então, a função é f de x igual a 120d mais b, que é 0, ou seja, mais 0 que não é nada. Então, essa é a função que determina aí, onde f de x é a quantidade de CO2, né, em função de x. Então, você pode escrever aqui, e x é d. Então, para ficar direitinho ali igual a prova, ó, é a quantidade em função de x, que é d, de 120 vezes d, tá certo? Essa é a função. Digamos que ele não tivesse dado aqui, né? Tivesse dado um outro ponto qualquer, tá bom? Então, você, para achar aqui, seria só substituir. Tá? Como assim? Como é que eu faria para achar b? Digamos que eu não estou vendo pelo coeficiente linear. Então, eu vou pegar dois pontos quaisquer. Eu vou pegar esse ponto aqui que ele deu. E vou substituir, ó. Y 1.200. Então, no lugar de f de x, eu escrevo 1.200. Que é igual a 120 vezes d, sendo que d aqui é quanto? É 10? Então deixa eu botar vezes 10, vai ficar 120 vezes 10, mais b que eu quero achar, tá bom? Então aqui é um jeito ó, de você conseguir achar 120 vezes 10 dá 1.200, mais b, 1.200 está positivo, passa negativo, então fica 1.200 menos 1.200 é igual a b, como a gente sabia, b é igual a 0, tá? Então, ó, só para vocês verem como seria uma outra forma de achar, tá? Então é isso, gente, a função está aqui, resposta, letra A de amor. E vamos entrando aí na nossa última questão, na nossa aula de hoje, gente. Não se esqueça de se inscrever aí no canal, dá essa força aí pra gente, compartilha o nosso canal, gente, que é isso
que dá gás aqui para a gente conseguir manter o nosso trabalho, tá bom? Então aqui a gente tem o seguinte, ó. Considere a quantidade média de CO2 lançada na atmosfera por um carro luxo ao percorrer 600 km. Que distância em quilômetros deveria ser percorrida por um carro mini, de modo que a mesma quantidade média de CO2 fosse lançada na atmosfera? Então vejam que essas questões caíram no concurso da Petrobras, tá? E não é complicado, a gente pensa que matemática é difícil, mas ela realmente é difícil, mas não é tanto quanto a gente pensa não. Então olha só, aqui o que acontece? Ele está dizendo que tem 600 km, né? Então, lançada na atmosfera por um carro luxo. Então, vamos ver o carro luxo, quando é que ela lança? Primeiro, eu vou ter que achar a função do carro luxo. Então, ó, f de x é igual a ax mais b, que é a forma geral. A, eu sei que é variação de y sobre variação de x. A vai ser igual a variação de y para o carro luxo, ó, tem esse ponto. Então, ele varia aqui, ó. Daqui para esse outro ponto aqui que eu tenho, ele varia 2000 em y. Então, ó, 2000 sobre a variação de x, que é 10. Então, aqui a variação dele, o a, vai ser quanto? 200. Então, eu já tenho a minha função. Ó. F de x é igual a 200 vezes x, que é d. Como ele também, ó, passa aqui em zero, sai da origem, o b é zero. Então, é essa a função. Quando ele percorre 600 km, gente, eu vou achar o f de 600. Que é igual a 200 vezes 600. Então, o f de 600 vai ser igual a quanto? 200 vezes 600, ó, você faz assim, 2 vezes 6, 12. Eu deixei quantos zeros de fora? 4. 1, 2, 3, 4. Então, tá aí, ó. Ele joga fora 120 mil gramas de CO2, tá certo? Aí, sabendo disso, ele quer saber o quê? Que distância em quilômetros deveria ser percorrida por um carro mini, de modo que a mesma quantidade média de CO2 fosse lançada na atmosfera. Então, ó, isso aqui é o que ele gasta, né, para percorrer 600 km. O mini vai andar quantos quilômetros para isso? Então, ó, a função do mini a gente não achou que é essa, f de x ou q de d, tanto faz, é igual a, deixa eu dar só uma rememorada aqui qual é a função, 120d. Então, ó, aqui vai ficar 120d, certo? Então, ó, ele quer para percorrer 120, aliás, para gastar aí 120 mil gramas, então no lugar do f de x eu vou botar 120 mil. Vai ficar 120 mil é igual a 120d, cancela esse zero com esse. O 12 vai passar para o outro lado dividindo, então vai ficar 12.000 dividido por 12, vai ser a distância que ele vai ter que percorrer, que é igual a quanto? Igual a 1000 quilômetros, ok? Resposta. Então, pessoal, vamos só pedir aí para a Bombinha dar uma confirmada para a gente, ver se é isso mesmo. E aí, Bombinha, letra C mesmo? Então, tá aí confirmado por Bombinha, muito obrigado. Então, gente, é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado. Quem puder se inscreve, compartilhe o nosso canal, tá? Eu vou estar postando aqui toda a parte de matemática que vocês precisam, que é a parte de matemática básica. E repetindo a parte financeira, eu já postei junto do concurso do Banco do Brasil, que tem a mesma banca que vai elaborar a prova de vocês, que é a Cisgra Rio, tá bom? Enquanto isso, eu vou botando outras questões também depois, tá? Então podem comentar, fiquem à vontade. Foi um prazer estar aí com vocês e até a próxima, se Deus quiser. Valeu, galera!